Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Eu sou o Sobrevivente e o Brasil é maravilhoso, né? Só que ele tem vários problemas culturais. A gente tem um jeitinho brasileiro, aquela galera que tenta levar vantagem em tudo. A gente tem uma cultura muito forte de traição aqui, em que trair a namorada ou a esposa é a coisa mais natural do mundo para alguns, e o corno ainda é zoado por conta disso. Sem falar que tem gente que gosta de ser feito de corno, beleza, mas a gente tem também a cultura terrível de fazer muito barulho. E não é só barulho com som alto, quem dera se fosse só isso, mas a gente fala muito alto, a gente se expressa muito alto, tem quem fale literalmente gritando, e em muitas situações isso só é desagradável mesmo. Em outras, o resultado pode ser pior do que a gente imagina. Homem é desvivido por concunhado durante briga motivada por som alto. Briga por som alto termina em desvivamento brutal na zona rural da Lapa. Suspeitos são os próprios sobrinhos da vítima. Marido pede justiça por esposa desvivida após reclamar de som alto em festa da vizinha. Covardia. Vizinho é desvivido após ser baleado por policial durante briga por som alto em festa de aniversário, diz família. E com essas notícias a gente vê que, junta o brasileiro ser passional com ter som alto, que qualquer cobrança de respeito ao ouvido alheio acaba terminando muito mal. Mas por que o brasileiro é tão barulhento? Você já parou pra se perguntar isso? Por que o cachorro da sua vizinha não cala a boca? E por que o seu vizinho não compra um simples fone de ouvido? Bora conversar sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. Se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Ah não, sobrevivente, pelo amor de Deus, cara, deixa o povo ser feliz, bicho. E daí que alguém curte um sonzinho alto de vez em quando? Tu também quer ser europeu aqui morando no Brasil? Que conversa é essa? Deixa a galera curtir um som alto. A questão, meu amorzinho, meu picolé de manga, é que barulho não é só chatice, não é só desrespeito, não é só falta de bom senso. Só de ser isso aqui, logicamente, já é ruim. Só que o problema é que o barulho é algo que tira a saúde das pessoas, bagunça o sono delas, aumenta neurotransmissores e hormônios relacionados ao estresse, reduz a imunidade e obriga o cérebro das pessoas a ficarem alerta o tempo inteiro. A gente vê nesse gráfico aqui, por exemplo, o som entra no ouvido, é detectado pela amígdala, que é o centro emocional do cérebro. A amígdala é a parte mais interna, digamos assim, do cérebro, a parte mais primitiva, provoca a liberação de hormônios do estresse como cortisol e adrenalina e ativa o sistema nervoso, aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial e a inflamação no corpo. Tudo isso por conta de um som alto. Sem falar o quanto isso é problemático para crianças, idosos e até animais de estimação. Tá bom, sobrevivente, tá bom, mas para de enrolar, cara. Diz logo aí por que o brasileiro é barulhento. Bom, existem muitas explicações para isso, mas para eu te explicar direitinho, a gente precisa entrar no nosso momento aula chata de sociologia. Uma parte, logicamente, da explicação do porquê o brasileiro fala alto vem da nossa formação cultural. O Brasil nasceu da mistura de povos muito expressivos. A gente pega os indígenas, que tinham uma vida comunitária ao ar livre e uma comunicação forte, mas a gente tem também os africanos, em que a cultura valoriza ritmo, canto, corpo e também oralidade. E portugueses, que já eram mais expansivos do que outros europeus do norte. Mas só isso, claro, não explica o seu vizinho escutando MC Latrocínio às 6 horas da manhã, né? O clima também pesa muito nisso. Em países frios, as pessoas ficam mais tempo em ambientes fechados, em ambientes mais silenciosos, com menos contato corporal com outras pessoas. Aqui, com calor, ruas abertas, janelas escancaradas, a vida social acontecendo fora de casa, o som se espalha com muito mais facilidade. A música alta, a conversa na calçada, o barulho de gente vivendo, tudo isso é bem cultural aqui no Brasil. E por ser cultural, logicamente, acaba se tornando o nosso normal. E quem fala baixo ou é menos expressivo, acaba nem sendo ouvido. Tem quem, inclusive, correlacione o clima com a gente ser um país de terceiro mundo. Economistas como Jeffrey Sachs e o John Gallup estudaram isso nos anos 90 e anos 2000. Eles perceberam que países próximos à linha do Equador, ou seja, países mais quentes, tendem a ter um PIB per capita menor. Não é uma regra absoluta, tem países que fogem, logicamente, disso, mas a tendência estatística existe e é importante que a gente analise ela. Tem também um fator social bem importante, que é o fato de você querer ser notado aqui no Brasil. Por quê? A gente tem uma desigualdade social tão grande que ser notado é uma forma de ascensão social. Não é à toa que a gente tem influenciadores tão ridículos por aí fazendo sucesso. E por conta dessa desigualdade, muitas vezes a forma que a pessoa encontra de olharem para ela é ser uma desgraçada mal educada. O seu vizinho, por exemplo, é tão limitado intelectualmente, tão carente de atenção, com tanta baixa autoestima,
que a forma que ele encontra de mostrar para as pessoas que ele existe e deve ser notado é pelo som alto logo cedo ou muito tarde da noite. Com isso, ele afirma assim, agora as pessoas sabem que eu existo, elas estão vendo que o meu som está incomodando, então elas estão vendo que a minha existência faz algum sentido aqui para elas. É claro que é um pensamento idiota, estúpido, mas é explicado, né, pela sociologia e por outras ciências também, e por outras formas de estudo. É a mesma lógica com quem tem moto com escapamento barulhento. É o cara que quer chamar a atenção. Não, sobrevivente, eu faço isso, na verdade, que é pros carros verem que eu estou ultrapassando. Não, é mentira, você é um desgraçadinho. Mas é também a mesma lógica daquela mulher que faz barraco em locais públicos. É uma forma de ser visto. A pessoa quer ser notada, a pessoa quer que de alguma forma validem a existência dela. Por último, o brasileiro também se comporta assim por adaptação ao ambiente. O Brasil é estruturalmente barulhento. Cara, a gente tem trânsito pra caramba, obras, propaganda, o carro da rua passando no seu ovo. A gente tem um vendedor de pamonha, tem aquela Kombi esquisita que vende sorvete, mas parece mais interessada em venda de órgãos. 5 bolas de sorvete por apenas R$1. Com todo esse caos, não tem como ser silencioso e tranquilo o tempo todo. Não é possível, porque o seu ouvido se adapta a tanto barulho. Para ser ouvido nesse ambiente caótico, para ser ouvido nesse ambiente em que o barulho já está num nível absurdo, você aumenta o volume da própria voz. E com o tempo isso vira padrão mesmo quando não seria necessário. Se você falar normal, não é nem mais baixo. Se você fala num volume ok, com certeza você escuta muito. Quê? Hã? Claro que isso não vale para todo brasileiro, né? Tem regiões mais silenciosas, famílias mais tranquilas, pessoas introspectivas, introvertidas e até mesmo mais quietas naturalmente. Mas como média cultural, o barulho é tolerado e até mesmo esperado pelas outras pessoas. O silêncio muitas vezes causa uma espécie de estranhamento, como se tivesse algo errado no ambiente, sabe? Eu acho interessante o conceito de que é muito difícil as pessoas estarem lado a lado em completo silêncio aqui no Brasil. Claro, pessoas desconhecidas até que ficam assim, mas amigos, por exemplo, conhecidos, tem que haver uma conversa o tempo inteiro. Já o silêncio muitas vezes tem essa impressão mais esquisita, sabe? Poxa, sobrevivente, você quis falar bonito aí, ai não, porque os estudiosos, blá, blá, blá. Mas você não precisa dessa explicação toda, bicho, é só falta de educação da galera mesmo. E assim, pô, mas é interessante a gente pensar o que contribui para as pessoas serem mal educadas assim. Muitos, por exemplo, se perguntam se isso é simplesmente pelo nosso povo ser subdesenvolvido mesmo. Essa aqui é uma postagem do Filosofia Bar, basicamente um sub de filosofia brasileiro no Reddit. E tem a pergunta aqui, por que o brasileiro é tão barulhento? Trabalho para uma empresa estrangeira há quase um ano. Tive a oportunidade de fazer algumas viagens, mas trabalho de casa e seguidamente tenho reuniões e acabei notando um padrão. Pessoas de países subdesenvolvidos normalmente são ou vivem em ambiente barulhentas. Digo isso sem ter conseguido dormir essa noite, por conta de vizinhos fazendo festa e enquanto os cachorros dos meus vizinhos latem. Será justo dizer que países são subdesenvolvidos, pois possuem um povo subdesenvolvido? É muito fácil criticar o governo sem olhar para o nosso próprio comportamento. Eu acredito fortemente que a mudança de um país nasce do indivíduo, também acredito que a essência de um povo não pode ser modificada, portanto, o Brasil não pode mudar porque o brasileiro recusa a mudança. E aqui, nossos queridos filósofos de Reddit vão comentar a respeito dessa indagação do... cadê o nome do usuário? Do Consent State 964. Primeiro, muitos brasileiros acham que por estarem em suas casas isso lhes dá o direito de fazerem o que bem entenderem, incluindo tocar música alta. Quem nunca escutou a expressão os incomodados que se mudem? Segundo, muitos ouvem música alta porque simplesmente virou parte da cultura. Nasci na parte baixa da Bahia e quase todo mundo tem uma caixa de som instalada no carro porque eles gostam de deixarem-na ligada enquanto bebem no bar. 3. Falta de educação e senso cívico. Muita gente não tem respeito pelo espaço alheio dos outros ou até fazem de propósito para irritar. Passou da hora desse país intervir, aliás, investir pesadamente na educação de base e incluir como matéria educação cívica, para martelar na cabeça das pessoas desde pequena que certas atitudes devem ser reprovadas, como ouvir música alta. Outro comentário aqui, eu acho que é uma situação do cachorro correndo atrás do próprio rabo. A pessoa faz barulho e atrapalha a outra porque alguém fez isso com ela e ela quer se vingar. Aí você soma que nesses países a qualidade de vida é ruim, se tem uma cultura te garantir o seu e o outro que, sei lá,
faz, só vai piorando a situação. Já tem outras explicações a respeito também. O brasileiro é um ser barulhento, olha só, aqui não é uma indagação, aqui é uma afirmação. Todo mundo teve ou terá um vizinho que ainda não foi capaz de descobrir a tecnologia do fone de ouvido, mas já descobriu a da caixa de som. E aí o comentário brasileiro parece que tem medo do silêncio. Eu conheço um pessoal que fica incomodado se não tem gente conversando ou música tocando, dá pra ver que ficam inquietos. É engraçado que eu só percebi isso quando viajei pra fora. O pessoal na Europa, por exemplo, é quietíssimo. Mesmo os italianos que têm fama de falarem alto são quietos em espaços públicos. Mesmo aqui na América Latina não vejo o pessoal sendo tão barulhento quanto os brasileiros. Aqui tudo é barulhento, o shopping aqui em São Paulo é um inferno. O pessoal fala gritando, leva cachorro pra ficar latindo, faz barulho mexendo nas coisas. Dia desses eu fui num restaurante com a minha esposa e o pessoal tava falando tão alto que a gente não conseguia se comunicar direito. E aí o restaurante ainda jogou uma música ainda mais alta por cima. Ela ficou com dor de cabeça e tivemos que ir embora. Cara, isso aqui é bem comum mesmo. Como eu moro em cidade pequena, eu vou ao shopping poucas vezes, né? Porque eu tenho que ir até a capital e tal, pegar algumas horinhas de carro pra poder chegar no shopping. Mas todas as vezes que eu vou ao shopping, eu fico incomodado com isso também, na praça de alimentação. Porque já tem um barulho absurdo das pessoas, aí coloca som alto também. Enfim, não tô dizendo que a experiência que eu tive no shopping é a experiência que todo brasileiro vai ter. Mas como eu moro numa cidade pequena, em contraste com o silêncio que eu tenho aqui, é surreal o barulho que eu tenho que suportar por ir algumas horas numa cidade grande. Inclusive, cara, tem a análise, a reflexão de que só quem é pobre tem esse tipo de atitude. A gente vê aqui, por exemplo, é um vídeo feito por IA, então tenta não sofrer com essa voz dublada terrível aqui. É bem artificial, né, a voz desse tipo de vídeo. O pobre é tão barulhento. Eles gostam de barulho, música alta que treme a casa, moto com escapamento estourado. Você reconhece alguém assim de longe porque eles geralmente falam alto, batendo panelas dentro de casa, é um horror, ninguém aguenta. São carros com aqueles paredões de som enormes, motos fazendo barulho o tempo todo. A gente reconhece gente assim de longe. Eles acham que todo esse barulho que fazem os torna dignos de algo. Pelo contrário, nós ficamos horrorizados com pessoas barulhentas. E vá para um condomínio fechado, lá é tranquilo, porque mesmo que algumas pessoas sem educação morem lá, elas são forçadas a ficar quietas. Elas acabam aprendendo. Lá os pássaros fazem barulho, os carros são silenciosos. Lá a educação é incomparável. É por isso que eu digo, você consegue diferenciar as pessoas só pelo comportamento delas. É maravilhoso. A riqueza é silenciosa. Ela não faz barulho quando chega. É porque a riqueza chega junto com a educação. Quanto mais ricas as pessoas estão, mais baixo elas falam. E isso é ensinado desde o berço. Bom, eu quero compartilhar uma visão contigo aqui, que você que tá assistindo esse vídeo, né? Assim que eu criei esse canal era um canal de bostio, a gente pode dizer assim. Era um canal feito pra criticar as mazelas do Brasil e coisa do tipo. Eu tinha sua opinião. Eu achava que pessoas pobres eram pessoas barulhentas, que o barulho, na verdade, indicava a pobreza e a pobreza gerava barulho e vice-versa. Hoje eu entendo que, na verdade, ricos também são terrivelmente barulhentos. A diferença é que, por exemplo, pela extensão da casa deles, o som não chega até você. Ou então, pelo nível de ambientes que eles frequentam, que parece todo chique, fofinho e silencioso, na verdade, na vida pessoal deles, eles conseguem ser terrivelmente altos também. Então, é claro que faz sentido você ver um paredão e tem muitos pobres lá rebolando a bunda no paredão, e você vincula isso à pobreza, mas ricos também conseguem ser muito barulhentos. Mas é claro que entre ser uma pessoa barulhenta e uma pessoa silenciosa, eu acho que existe mais ordem. Acho não, né? É certeza. Existe mais ordem no silêncio e você consegue evoluir mais no silêncio. Mas eu acho que toda essa glorificação de quem é rico, de que o rico, na verdade, o rico é silencioso, é requintado, isso aqui é um mito. Pelo menos os ricos brasileiros, os que eu tive o desprazer de conhecer, não são nada silenciosos. Mas sobrevivente, eu acho que, na verdade, olha só, a gente tá discutindo as coisas erradas sobrevivente, porque, beleza, tem a questão cultural e tal, mas isso é falta de lei sobrevivente. Os outros países têm regras sobre o barulho, aqui no Brasil não tem. E, cara, tem sim, cara. Aqui no Brasil tem leis também sobre isso, tem regras sobre isso. Só que esse é o problema. Não é que não tem leis o suficiente, é que as leis que existem não são nem fiscalizadas e nem aplicadas aqui. Inclusive, esse é um problema geral do Brasil. A gente tem mais leis do que outros países, mas não bota em prática quase nenhuma. Em nível nacional, o que mais se aplica no dia a dia é a Lei de Contravenções Penais. Ela diz que é proibido perturbar o sossego alheio, com gritaria, som alto, instrumentos, obras ou qualquer ruído exagerado. E diferente do que as pessoas pensam, isso não depende do horário.
em qualquer horário incomodar o seu vizinho é proibido. Desde que o barulho incomode os outros, cara, não deve ser feito. Mas é como se essa lei nem mesmo existisse, né? Também existe a lei de crimes ambientais, que trata o excesso de ruído como poluição sonora. Ela é usada quando o barulho é intenso, frequente ou afeta muita gente, como casas noturnas, bares, igrejas, fábricas ou eventos sem autorização. Agora, quem manda mesmo nos detalhes são as leis municipais, chamadas geralmente de Lei do Silêncio. Cada cidade define horários e limites, e em muitas delas o silêncio começa por volta das 22 horas e vai até as 7. Mas isso, claro, varia bastante de cidade para cidade, se é turística, se não é, se é mais movimentada, enfim. Isso aí vai de cada município. Algumas cidades usam horários diferentes para dias úteis, fins de semana e feriados. Outro ponto importante é condomínio. Por quê? Mesmo durante o dia, se você mora em apartamento, o regulamento interno pode proibir som alto, obras fora do horário também ou um barulho constante. Nesse caso, o síndico pode advertir e multar, independentemente da lei da cidade. É como se tivesse uma mini justiça naquele local. Mas não é só a polícia ir lá e mandar baixar o som, sobrevivente. Cara, você reclama demais. O seu vizinho ligou o som alto, chama a polícia, pô. A polícia vai lá e resolve. Cara, na teoria, o Brasil é lindo, né? Só que na prática, o vizinho barulhento pode ligar o som alto logo assim que a polícia for embora. O jeitinho brasileiro, lembra? A polícia pode priorizar demandas mais importantes que mandar alguém abaixar o som. Isso aí eu concordo, é lógico, né? Mas é simplesmente a gente entender que a polícia tem coisa melhor pra fazer também. Sem falar que nem sempre os caras têm o equipamento pra comprovar a quebra da lei. Em teoria, existe limite de decibéis, mas quase ninguém tem equipamento, nem treinamento, nem tempo para ficar medindo. A lei acaba sendo aplicada mais no bom senso, o que abre margem para subjetividade, e isso é um problema. Em outros países, isso é bem diferente. Um exemplo famoso é a Suíça. Lá o silêncio é tratado como direito básico. Em muitos cantões, em muitas regiões, depois das 22 horas, é proibido fazer praticamente qualquer ruído doméstico evitável. Ou seja, nada de aspirador de pó, música alta, máquina de lavar e nem mesmo a descarga do banheiro pode ser acionada depois desse horário. Isso vale principalmente para prédios antigos em que o encanamento é normalmente mais barulhento do que deveria ser. Parece exagero, mas a lógica é bem simples, cara. Todo mundo tem direito a dormir. Se alguém descumpre, o vizinho denuncia, a polícia registra e a multa chega. Não é uma multa simbólica, olha, para você prestar atenção que não pode ligar o som alto. Na verdade, pode passar de centenas de francos. E como dói no bolso, as pessoas se adaptam. Olha só como é que é por lá. A gente não pode tomar banho depois das 10, não podemos fazer nenhum barulho depois das 7. Inclusive, eu acho que entre meio-dia e 1h30 você não pode dar descarga ou tomar banho, é a mesma coisa. Tá escrito no nosso contrato do aluguel que é assim. Caramba, cara. E é bem ferrado. Tipo, a gente tem sorte que o dono do nosso apartamento, ela vive no último andar. Ela não fica perto do nosso apartamento, porque eu tenho certeza que ela ia reclamar. Caramba. Se a gente fizesse barulho. Os nossos vizinhos não são suíços, então eles não reclamam. Eles também fazem barulho e a gente não reclama, mas a gente sabe que a dona do nosso apartamento, ela é super chata com isso. Sim. E a gente tem que ficar esperto com ela. Então essas leis realmente funcionam. Bem interessante, né? De ele falar que os vizinhos deles que não são suíços meio que suportam barulho, já os suíços não. Pra ver como de fato é uma questão cultural. Tem isso aqui também, ó. Isso aqui eu achei bem engraçado, mas faz sentido pra mim. Coisa que só acontece na Suíça, né? Pra não fazer barulho, acredito que seja isso. Tá vendo a galera dançando ali, ó? Elas estão todas de fone. Tá vendo? Não tem música rolando. Ô, gente, vim jogar o lixo e me deparei com essa... Olha que coisa mais bonita. Não tem música. Oh, meu pai. Eu simplesmente achei genial, cara. Você não incomoda ninguém, você faz a sua aula tranquilamente. Uma coisa pra quem não sabe, eu acho que já faz uns 8 ou 9 anos, eu acho. Eu perdi a conta, pra ser sincero, que eu vou à academia. Então, que eu treino musculação. E é incrível o quanto você se depara com, na própria academia, o som da própria academia, com um som altíssimo, sendo que cada um poderia levar o seu fone de ouvido ou até treinar sem som, caso a pessoa quisesse. Mas não é um som ambiente, né, pra você... não é uma música eletrônica tranquila, baixa pra você malhar sem aquele ruído que muitas vezes é constrangedor. É o som mesmo estralando ao ponto de te incomodar. Mas aí você não vai puxar treta com o dono da academia, né? Justamente porque tem uma legião de outros clientes que também curtem o som alto.
E por último, tem esse vídeo aqui do som de um dia de semana na cidade de Lucerna, acho que é Lucerna a pronúncia, na Suíça, e eu nem sei se vai sair aqui no vídeo. Eu vou pedir pro editor ter um pouquinho mais de atenção nessa parte, porque como a gente remove os silêncios do vídeo automaticamente, pode ser que essa parte aqui nem passe pro vídeo original, né? Pode ser que ele fique no removedor de silêncio. Na Alemanha, existe algo chamado, eu acredito que a pronúncia seja Ruhezeit. Deixa eu apelar aqui pro Google Tradutor. Ruhezeit. Olha só, quase que eu me torno fluente em alemão, né? Ruhezeit. Bom, enfim, na Alemanha existe o Ruhezeit. que são horários oficiais de descanso. Normalmente vai das 22 até as 6 da manhã, além de domingos e feriados quase o dia todo. Nesses períodos, o barulho doméstico é proibido, mesmo dentro da sua casa. Furadeira, obra, música alta, tudo isso pode gerar multa, e não é raro um condomínio aplicar penalidade também. O ponto-chave é que ninguém discute se tá alto demais. Se tá no horário proibido, acabou, é regra. E no Japão, o último exemplo, a abordagem é diferente, mas bem eficaz também. A cultura já valoriza muito o silêncio, mas a lei acompanha isso. Trem, prédio, rua e comércio têm regras rígidas. Um vizinho barulhento pode receber advertência formal e, se insistir, multa pesada também. Em alguns casos, o contrato de aluguel permite até despejo por reincidência. Por que o Japão é um dos países mais silenciosos do mundo? Primeiro, educação social. No Japão, desde pequenos, as crianças aprendem a não incomodar os outros, especialmente em lugares públicos. No trem, falar alto é considerado falta de respeito. Por isso, o transporte público é quase silencioso, mesmo lotado. Outro motivo é o meiwaku, a ideia de não causar transtorno a ninguém. O ruído desnecessário é visto como desrespeito coletivo. Até as construções evitam barulho extremo. Muitas usam barreiras acústicas e trabalham em horários específicos para não incomodar o bairro. No Japão, silêncio não é só hábito, é um valor. E é isso que faz o país parecer tão calmo, mesmo com milhões de pessoas. O que todos esses países têm em comum não é só a lei deles, mas 3 coisas bem claras. Primeiro, a regra é objetiva e conhecida por todo mundo. Segundo, a fiscalização existe e age sem medo de ser chata aqui no Brasil, até mesmo dependendo de quem vai fazer a denúncia. A pessoa não quer atrapalhar quem tá atrapalhando as outras com som alto. E terceiro, a punição é certa. Não é, mas... Não. Se você ligou o som alto, se você fez barulho, você vai ser punido. Não depende do humor do policial, nem de quantas vezes alguém ligou reclamando. Mas é claro que vamos ser justos aqui. Mesmo em países silenciosos, em zonas comerciais, até mesmo em zonas em que tem muito contato social de forma geral, esses países podem ser barulhentos também. O que a gente fez aqui foi uma análise cultural. A gente não foi nas ruas de cada país e mediu os decibéis, tá? Então vamos ter um pouquinho de bom senso aqui também. Como o barulho acaba trazendo alguns valores bem próximos do que seria a nossa cultura, porque ela é bem variável também, né? Dificilmente a gente vai chegar no nível desses outros países. E eu sei que isso soa como viralatismo, né? Mas não se trata de achar que o Brasil é inferior e que outros países são melhores. Esses outros países têm seus problemas também, mas no quesito de desrespeito aos ouvidos alheios, a gente está muito no topo. Afinal de contas, para muitos, chega um momento que é tão normalizado esse barulho que nem mesmo quem se incomoda abaixa o som. E tudo isso vira uma espécie de ciclo vicioso em que, cada um liga o som mais alto que pode. Por favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo que odeia o vizinho com som alto. Só foi possível trazer esse vídeo até você graças aos nossos apoiadores. Eu quero agradecer ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, agradecer ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gran, ao Zane, agradecer também ao Polo, ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, ao Rússio, ao Cliff Younger, agradecer também ao Zenatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, ao M. Chris, ao Gleidson Tassiano, agradecer também aqui ao Marcos Vinícius e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Discord, acesso aos nossos mini-cursos, atualmente está sendo um mini-curso de finanças. São 3 planos disponíveis, você verifica qual dá o que você deseja, né? Qual gera os benefícios que você quer. Mas se você não pode ou não quer se tornar um membro, você pode comentar, compartilhar, curtir ou hypar esse vídeo para me ajudar também. Acredita, já é uma ajuda imensa. Aproveita e assiste esse vídeo que está aqui no meio da tela e, por favor, não se endivide
grande, se você não pode me ajudar financeiramente, o seu engajamento já me ajuda muito mesmo. Então sou muito grato a você, não comprometa a sua renda comigo, pelo amor de Deus. Um forte abraço, a gente se vê no próximo conteúdo e aproveita e manda esse vídeo pro seu vizinho, ele vai entender o recado. Tchau, tchau.